Álvaro Casseb, tudo bem, Álvaro? Bom dia, tudo bem, Luiz? Bom dia. Então, em nosso primeiro podcast, nós vamos tratar aqui de um assunto relacionado à tecnologia, investigação patrimonial e análise. E nesse primeiro podcast, nós falaremos sobre o SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Nós sabemos, pelo tempo que trabalhamos com o SIMBA, com a investigação, nós sabemos que o SIMBA, há muito tempo, ele foi reconhecido nacionalmente e até internacionalmente como uma ferramenta utilizada para a investigação criminal. Mas o que eu tenho percebido, talvez você tenha também essa sensação, é de que nos últimos anos, principalmente na Justiça do Trabalho, né, tem sido bastante empregado na hora de fazer a execução das sentenças. Você que conhece o SIMBA muito bem, sabe que desde 2007 o SIMBA começou a ser criado, em 2010 o SIMBA foi regulamentado pela Carta Circular 3454 do Banco Central, pela Instrução Normativa do CNJ. Qual a sua percepção em relação à utilização do SIMBA hoje na área do direito, seja por juízes, seja por advogados? Qual a percepção que você está tendo? Um assunto super interessante. Realmente o SIMBA, no seu início, nas suas origens, ele teve um viés para órgãos de persecução penal. Então era muito utilizado nessas investigações criminais, inquéritos, processos criminais. E aí percebeu-se que ele também atingiria a necessidade de outros operadores do direito, fugindo da seara criminal, partindo para a seara civil, administrativa. Então ele extrapolou o alcance inicial a que estava proposto, que era somente para as investigações criminais. E aí notou-se os outros operadores do direito, outros órgãos, quando perceberam as vantagens da ferramenta, notaram que poderiam utilizar também nas suas aplicações no dia a dia. E aí realmente extrapolou-se para outros universos, para outros contextos de uma análise bancária. Verdade. Bom você ter comentado sobre isso, porque a gente nota, né, nas decisões judiciais, muitas vezes o juiz, no primeiro momento, ele vinha negando essa utilização, justamente pensando nessa hipótese de que o SIMBA só poderia ser utilizado na área criminal. E o que nós percebemos é que não, que muitos tribunais já passaram a decidir assim. Se a gente for analisar principalmente a Justiça do Trabalho, tem utilizado bastante, e tem visto realmente esse ganho que tem, não só para a justiça em si, mas para a sociedade, né? Porque a gente sai um pouco daquele mundo do ganhou e não levou, que é Exatamente. muita frustração, às vezes, do advogado e do próprio cliente do advogado, porque você passa ali anos disputando uma ação, seja na área civil ou na área trabalhista, e você ganha aquela ação, mas não consegue executar porque não encontra bens. Então o SIMBA, eu vejo que nesse momento, o SIMBA tem ajudado bastante e vai contribuir muito para os operadores de direito e também para a sociedade como um todo. A respeito do SIMBA, de maneira geral, Álvaro, você que conhece bem a ferramenta, de maneira geral, o que é o SIMBA então? Só para o nosso público aqui entender meio. Perfeito, Luiz. Olha só, realmente, como você falou inicialmente, está havendo uma mudança de paradigma, uma mudança, digamos, de cultura, Sim, né? Infelizmente, vivíamos uma falta de informação, um desconhecimento, e aí esse desconhecimento, essa falta de informação prejudicava ali os operadores de direito que queriam receber e processar e analisar informações bancárias, né? Agora, respondendo a sua pergunta pontualmente, o que é o SIMBA? O SIMBA, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, ele é uma ferramenta, uma metodologia, né? É um sistema que recebe, processa e permite a análise dos dados bancários, mas não só bancários, dados financeiros também. E você, como um analista com bastante experiência nessa parte de análise bancária e financeira, rastreamento de valores, você poderia explicar para o nosso público, rapidamente, resumidamente, qual a principal diferença entre uma análise bancária e uma análise financeira? perfeito. Isso é muito importante, né? Porque se nós observarmos que grande parte, às vezes, do advogado, quando ele busca essa informação pensando apenas no banco, pensando apenas naquela movimentação de dinheiro que tem no banco, propriamente dito, ele acaba se prendendo muito a um universo bem limitado. Então, quando nós falamos de análise bancária, a gente está tratando de dados bancários, não só da movimentação em si, TED, DOC, a transferência de recursos de uma conta para outra, mas também de alguns produtos que existem no banco e que podem ser obtidos a partir do
da quebra feita de uma forma adequada, né? Utilizando o modelo do Simba. E estendendo essa análise para além do bancário, nós temos outras aplicações, temos investimentos, por exemplo, em bolsa, nós temos produtos que são adquiridos pelas pessoas, né? Porque no caso do executado, vamos assim dizer, e que às vezes não está no banco, pode estar num seguro, numa previdência privada ou coisa do gênero. Então a investigação financeira, ela vai além daquilo que transita pelo banco. Nós podemos falar, por exemplo, aplicações. Então, por exemplo, o executado, ele tem lá um dinheiro no banco e muitas vezes, se o advogado pedir aquela quebra, aquele afastamento do sigilo ali para o juiz, do dia 1º de janeiro de 2022, por exemplo, e no dia 31 de dezembro de 2021, ele tiver transferido isso para uma corretora de valores, né, ele não vai enxergar isso no extrato bancário. Porém, se você fizer uma análise financeira completa, uma pesquisa patrimonial, uma investigação patrimonial completa, você abrange todo esse universo. Então, a investigação financeira, ela é mais ampla do que a investigação bancária. Perfeito. Eu vejo exemplos de operadores do direito que cometem esses equívocos se limitando à parte bancária exclusivamente. E a gente vê que a própria ferramenta Simba, hoje em dia, já atua nesses outros atores aí do sistema financeiro. Exatamente. Como, por exemplo, corretora, distribuidora de valores, SUSEP, Previc. Cartões de crédito, por exemplo, operadores de pagamento. Então... operações de câmbio. Então, são produtos e serviços que estão além do universo comum que a gente está acostumado a lidar, que é o universo bancário. Exatamente. Eu vejo isso. Então, você, com a sua experiência nessa parte de análise financeira, o que você acha que um operador do direito precisa conhecer, o que ele precisa ter de habilidade ou de ferramenta para que ele consiga, digamos, sair do outro lado com um resultado, com uma resposta que satisfaça, né? Bom, primeiramente, ó, na minha visão, tem o seguinte, por exemplo, você vai solicitar, o advogado ele vai solicitar esses dados ao juiz, o juiz concedendo essa autorização, ele vai receber esses dados do banco, às vezes ele vai ter esses dados num formato estruturado, TXT, ou um arquivo que seja possível de você importar para uma planilha. Ou às vezes ele vai receber isso em PDF. Se ele recebe esses dados num formato estruturado, ele vai ter que dominar alguma ferramenta que permita fazer a análise. Vamos começar da mais básica. Por exemplo, Excel. Você vai ter que receber esses dados, carregar os dados do Simba, os arquivos do Simba, depois a gente vai comentar um pouco sobre eles mais adiante, mas carregar esses dados para o Simba e ter uma visão, uma percepção daquilo que ele busca. Então, por exemplo, se ele quer rastrear o dinheiro, ele vai ter que buscar essas informações em uma tabela, em uma coluna, né, um arquivo chamado origem e destino. Então você vai ter que ter uma perspicácia anterior de saber com quem aquelas pessoas possivelmente se relacionam. Se você está executando uma empresa e o juiz já tentou o bloqueio judicial, não conseguiu, já fez busca em Detran, não conseguiu, fez buscas em cartórios e não conseguiu, provavelmente essa empresa pode estar fazendo alguma transferência de recursos para a conta de terceiros. Então você tem que ter uma visão mais ampla do que é uma análise bancária e a partir dali se valer de ferramentas tecnológicas. Pode ser uma planilha Excel, para quem tiver outras ferramentas como ferramentas de BI, que eu vou citar aqui, não temos nenhuma parceria com a empresa, mas para citar uma ferramenta que pode ser o Power BI, que é uma ferramenta que já vem no pacote da Microsoft. Então quem já tem o pacote, né, do Windows lá, Word, Excel, etc., também tem o Power BI, pode ser gratuito ou pago. Ferramentas como, por exemplo, ClickView e outras, só para citar. Então, recebeu os dados, teve essa perspicácia, essa visão de investigação, essa visão do todo, passa-se para uma ferramenta de análise. A partir dessa ferramenta de análise é possível você fazer os cruzamentos e chegar, provavelmente, a identificar algum bem ou algum recurso que tenha sido ocultado no momento da execução. Perfeito. E aí vem uma outra dúvida comum aí dos operadores. E os valores internacionais? E os recursos internacionais? É possível rastrear? É possível fazer uma análise, processar informação em cima de recursos internacionais? Ou aí não tem jeito? Como é que fica? Bom, a partir dos dados que são obtidos do Simba, nós nos limitamos às transações dos bancos nacionais.
Porém, observe o seguinte, quando você quer fazer alguma remessa para o exterior, se for fazer de forma oficial, que é o que a gente imagina que seja feito, existem transações que são realizadas através do banco. Então, aquele dinheiro ali, você não vai identificar aquele dinheiro indo diretamente para uma conta nos Estados Unidos, por exemplo. Porém, quando você recebe esses dados do SIMBA, você vai ver que em determinado momento aquele dinheiro pode ter ido para uma agência, que são através de agências credenciadas pelo Banco Central, para você fazer uma operação via SWIFT, né? Que você manda esse dinheiro para o exterior. Se você observar que aquele dinheiro, durante um determinado momento em que o juiz estava tentando executar aquela sentença, aquele dinheiro saiu da conta do executado para uma agência, você pode requerer ao juiz que estenda esse procedimento, que, inclusive, só fazendo um parênteses aqui, é o que o juiz espera. Muitas vezes o advogado ele pede, excelência, solicitamos que seja deferido um pedido, né, para que oficie a agência de transferência internacional tal. O TransferWise, por exemplo. O juiz ele vai perguntar, mas por que eu vou fazer isso? Então o advogado precisa ter essa visão de saber, excelência, eu estou pedindo isso aqui porque há indicativos de que esse dinheiro tenha saído da conta do executado e que tenha ido para uma transação no exterior. Então existe essa possibilidade. Correto. Pegando um gancho na sua fala, eu vejo muito essa falta, né, da fundamentação, uma falta até de motivação e também de você explicar os motivos pelos quais você fez aquele pedido, aquele determinado pedido. Perfeito. E aí, por conta dessa ausência, dessa fundamentação, ou de pedir em momentos inoportunos, ocorre muito indeferimentos dos pedidos, infelizmente. E aí já vem até uma dica em relação à utilização do SIMBA. O SIMBA tem um momento certo de se pedir o afastamento do sigilo bancário nos moldes do SIMBA. Qual é o momento? Não é logo de início, né? Então, esgotada a pesquisa patrimonial básica, esgotada a pesquisa patrimonial intermediária, Exatamente. aí sim vai ao SIMBA pedir essa pesquisa patrimonial avançada. O SIMBA é considerado como pesquisa patrimonial avançada. E realmente o retorno que a gente tem aí de vários órgãos que utilizam o SIMBA é que o SIMBA normalmente ele é o carro-chefe dos sistemas daquele órgão, né? Quando a necessidade é perseguir o dinheiro ou fazer uma análise patrimonial, né? Exatamente. O que você pensa a respeito disso? É muito importante ter essa sua colocação, porque pensando no método tradicional, por assim dizer, considerando que já foram feitas, né, essas pesquisas básicas e esgotadas, o juiz muitas vezes é o tal do diga-se, né? Então o advogado faz o pedido, diga-me o que você quer, diga-me onde tem patrimônio. Só que nós sabemos que muitas vezes o advogado não tem acesso a alguns sistemas. Então ele precisa provocar o juiz para que o juiz autorize. E se não fundamentar bem, o juiz não vai autorizar. No método tradicional, antes do SIMBA, esses dados eles vinham como um extrato comum. Então é como se fosse o extrato do Luiz Fernando, onde eu tenho ali a data da transação, um histórico ali resumido, uma transferência, por exemplo, e se foi crédito ou débito. Com base nisso, você não chega à informação efetiva. Com o SIMBA, e essa é a grande vantagem do advogado conseguir justificar para o juiz, quer dizer, excelência, olha só, não adianta para mim o extrato mercantil. Para mim, e até para o Estado é mais efetivo. Pensa, a gente vai falando e vem algumas ideias. Por exemplo, pensa na economia, na efetividade e eficiência. No método tradicional, o advogado solicita, o juiz autoriza e vem um extrato mercantil, onde não se identifica origem e destino. O advogado vai pegar aquilo ali e vai fazer o quê? Ele vai olhar e vai saber que entrou e saiu dinheiro, mas não sabe para onde foi. Tem um novo passo. Excelência, eu preciso que o banco identifique essa transação. Ou seja, você movimentou o advogado, você movimentou o judiciário e você movimentou um banco pela segunda vez. Isso requer recurso financeiro, tempo, né? Quando você faz o pedido nos moldes do SIMBA, e aí esse é o convencimento que você tem que levar, que o advogado precisa levar ao juiz, mostrar a efetividade que é utilizar o SIMBA já no primeiro momento. Por quê? No primeiro momento que o juiz autorizou o afastamento do sigilo pelo SIMBA, na primeira chegada, na primeira carga de dados, vamos assim dizer, você já vai saber de imediato para onde foi o dinheiro. Exatamente. Então, uma transferência que o Luiz fez para o Álvaro no método antigo só ia estar lá. Transferência, débito na minha conta. Pelo SIMBA,
vai ter transferência, débito, para a conta do Álvaro no banco Alfa, na agência XYZ, no valor de tal, no dia tal. E aí, como advogado, eu vou dizer o quê? Quem é o Álvaro? O Álvaro, ele é funcionário da empresa, ele é sócio da empresa, ele tem alguma parceria para poder ocultar esse dinheiro. Então, assim, é muita coisa, a gente sabe que esse podcast aqui a gente não consegue esgotar esse tema, em algum momento São a gente muitos fala detalhes, muitos né? detalhes Exato. que precisam ter. E é exatamente isso. Num primeiro atendimento, a informação já vem bastante completa. E aí restam apenas algumas movimentações, algumas transações mais complexas de identificação para que o banco, se for o caso, Sim. complemente o atendimento, a transmissão. Exatamente esse termo, extrato mercantil, é o que é utilizado pelo CISBAJUDE para o extrato mais simples. Sim. E aí o extrato mais completo, que é no padrão CIMA, no CISBAJUDE denomina padrão CIMA, o layout da Carta Circular 3454. Aproveitando essa fala, vamos falar um pouquinho agora mais tecnicamente. Vamos explicar ao nosso público agora o que é CCS, o que é o layout da Carta Circular 3454 do Banco Central. Maravilha, isso é importante. Vamos tentar facilitar um pouco essa informação ao nosso público. Pode começar. Eu até acho importante isso que você falou, né? A gente comentar a respeito, porque o que eu percebo, eu estou sempre citando aqui alguns advogados que eu participo pela nossa formação, então eu também participo de grupos de advogados e eu percebo às vezes ali uma angústia em se solicitar o afastamento, em solicitar os dados bancários no formato SIMBA, mas muitas vezes ele não tem a base, ele não tem o arcabouço legal para justificar para o juiz o porquê daquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em CCS, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, eu não vou requerer ali o extrato, os dados de uma conta apenas. Eu vou ali, identifico no processo uma conta e peço daquela conta. Não. O CCS, ele mantém uma base de dados de todos os clientes das instituições financeiras. Então, quando o juiz consulta, ali se você pede a consulta do CCS, o juiz autoriza e faz a consulta, ele tem acesso, o advogado não tem acesso ao CCS, ele vai identificar ali todos os bancos em que a pessoa tem relacionamento. No nível mais avançado, no nível mais detalhado, ele vai obter informações de quais são as agências, banco e conta. Mas perceba, não vai ter extrato no CCS. Muitas pessoas confundem. Às vezes eu já vi casos em que o advogado pede, né, o CCS e espera que venham os dados da conta. Não vem a movimentação. O que vem no CCS são os dados cadastrais. O layout, você conhece bem da época, participou, né, ali do momento, da regulamentação, da Carta Circular 3454. Nós temos lá aqueles 5 arquivos, não é isso? Isso. Quando você falou de CCS e também desse layout da Carta Circular 3454, eu lembrei aqui de uma observação. Pode parecer um pouco técnico, mas é fundamental que o operador, o advogado, saiba o que tem de dado, o que tem de informação bancária nesse layout, para ele saber o que ele vai procurar quando ele receber a informação. Senão ele vai receber um volume enorme de informações bancárias e não vai saber o que procurar, onde procurar. Então é realmente muito importante ele conhecer esse layout, ele saber também sobre o CCS. E aí, complementando a sua explicação sobre o CCS ele tem os produtos e serviços do Sistema Financeiro Nacional para cada alvo, para cada investigado. E aí a gente tem que lembrar que a gente não tem que ficar limitado ao que existe no CCS, né? A análise financeira, como a gente já falou anteriormente, ela extrapola esse mundo bancário. E o próprio CCS também, ele é limitado, ele não tem todos os produtos e serviços bancários ali no seu cadastro. Por exemplo, o que temos no CCS? Quais são os tipos de produtos e serviços que temos no CCS? Temos o tipo 1, que é conta corrente, o tipo 2, conta poupança, o tipo 3, conta investimento, o tipo 4, que são outros bens, direitos e valores, e aí daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor. O tipo 5 são as contas CC5, as contas não residentes. O tipo 6, recentemente foi incluído o tipo 6, que são as contas de pagamento. Então, a gente está limitado a somente esses 6 tipos no CCS. Ocorre que o tipo 4, a gente precisa entender um pouco melhor quando a gente fala de outros bens, direitos e valores. Alguém pode ser levado a acreditar que outros bens, direitos e valores se refere ao que é residual, ou seja, o que não é conta corrente, o que não é conta
Poupança, o que não é investimento, o que não é pagamento e o que não é CC5. Mas isso é um engano, tá? Os outros bens, direitos e valores são limitados a outros tipos de contas também. Então, quais são esses outros tipos de conta? Eu tenho ali conta garantida, conta salário, até mesmo conta pagamento. Então, é restrito. E aí ficam de fora todos os outros produtos e serviços que você pode contratar numa agência bancária. Uma agência, perfeito. E aí a gente pode perguntar, onde que eu procuro um título de capitalização? Onde que eu procuro um seguro, produto de seguro, um seguro alto, seguro de vida, Uhum. seguro residencial? Onde que eu busco uma previdência privada? E aí você busca essas informações nos agentes que supervisionam esse mercado. Não é no CCS que vai estar essa informação. Sim. A não ser que você peça para o banco para que ele envie outros documentos pertinentes a outros produtos e serviços contratados para aquele cliente. E isso é possível por meio do Simba, né? O Simba, em 2022, na sua nova versão, ele criou uma funcionalidade chamada transmissão de documentos, onde agora é possível demandar não só banco, mas outras entidades que possam transmitir informações importantes para a sua análise financeira. Então, eu posso demandar a Previc, eu posso mandar a SUSEP. Antigamente, a gente estava limitado a instituições financeiras que tinham código COMP, né, o código de compensação. Uhum. Agora, basta ter CNPJ para atender no padrão Simba. Então, é um ganho de informação que se recebe no Simba muito grande. E isso repercute lá na análise financeira que você estava comentando agora há pouco, né? Então, a importância de conhecer o CCS e a importância de conhecer o layout da Carta Circular 3454. Inclusive, Álvaro, só fazendo um pequeno parênteses, quando você falou assim da importância de todos esses layouts, de outros produtos, etc., vem também a questão cadastrais, né? Que você pode obter muita informação a partir dali. Procurações. Será que um cliente, por exemplo, também, né? Quando vem esses outros aí, me surgiu essa dúvida, eu te interrompi justamente por isso, porque além desses outros produtos, eu pensei no seguinte, imagina que o cliente tem algo guardado num cofre do banco, uma joia, um outro tipo de moeda que ele tenha lá guardado. Em algum momento eu consigo obter essa informação vinda do Simba, não que vai ser transmitido pelo Simba, mas eu tenho uma ideia de que existe algum item, algum bem, porque nós estamos falando em execução, então se é execução eu preciso ir atrás daquilo que tem valor monetário, né, valor financeiro. Existe alguma possibilidade de a gente ter essa informação inicial para buscar ela depois? Existe sim, você pode demandar ao banco para ele detalhar todos os produtos e serviços contratados pelo alvo, né? Então, se ele tem joia no banco, se ele tem um outro bem guardado no banco, ele vai precisar alugar um cofre. Exatamente. E aí o serviço oferecido ao cliente é aluguel de cofre. E por meio desse serviço, você pode demandar para, caso haja quebra do sigilo bancário, ou afastamento do sigilo bancário, você pode demandar para que o banco detalhe, para que o juiz peça um ofício ao banco para que ele abra o cofre, para que ele informe o que está sendo guardado pelo investigado naquele cofre, naquele serviço de aluguel de cofre. Né? Quando você fala de dados cadastrais, e aí me veio aqui a lembrança da importância de se qualificar o investigado, qualificar um envolvido. Ou né? executado, né? No caso de execução de sentença. Exato. Então, temos muitas informações no Simba acerca de dados cadastrais. E dados cadastrais não somente dos investigados, isso que é importante também. Recebemos dados cadastrais das pessoas que transacionaram com esses investigados. Então, nós temos informações de endereço, telefone, e-mail, a renda declarada no banco. Inclusive, se a pessoa é procurador, representante, isso é importante, porque se, por exemplo, pensando aqui, trazendo nossa experiência da investigação criminal para essa área civil, digamos, ou, né, do direito, nós podemos pensar no seguinte: se aquela pessoa que está sendo executada, ela quer esconder esse dinheiro, ela também em algum momento vai precisar utilizar dinheiro. Então, pode ser que nessa informação de dados cadastrais conste alguma informação de que aquela conta esteja sendo operada por procuração. E aí é onde o advogado vai ter que ter aquela astúcia de buscar aquele detalhe que a gente está falando aqui, a gente está comentando, e que, claro, em algum momento isso tem que ser mais avançado, que a gente está trazendo só alguns insights, em algum momento buscar, junto ao banco, quem é o procurador. Esse procurador pode ser um laranja daquela pessoa que está tentando esconder o dinheiro.
Exato. Então, eu acredito que o Simba, até nisso aí, o Simba ajuda bastante. Ajuda, ele tem a figura dos dados cadastrais, onde ele mostra para as contas que foram transmitidas ou que são relacionadas com as contas investigadas, ele mostra quem são os procuradores, representantes ou responsáveis legais por essas contas. E aí é nessa parte onde você encontra os laranjas. Você está acostumado já a detectar, né? São 13 anos, né? 13 anos aí tipologias, né? Lá nas suas análises. Então é aí que acha a questão dos laranjas, a questão das contas de fachada, empresas de fachada. Tanto também encontra-se pessoas que são usadas como laranjas de teste de ferro que nem sabem que são utilizadas para isso, né? Perfeito. Então a gente tem uma série de fraudes cometidas aí que descobre somente com informações cadastrais, né? A gente tem muitas informações, como eu falei, recebidas no Simba de cadastro, informações cadastrais. Fora a parte que eu considero, digamos, a mais importante, que são as movimentações, né? As transações, o extrato bancário, com a respectiva origem e destino de cada transação, né? Então, é uma informação riquíssima e essa informação ela é trazida no Simba por meio de relatórios, né? 5 relatórios que cruzam esses 5 arquivos da Carta Circular 3454 e apresentam ao usuário, de forma mais amigável, a informação bancária. Sim. Você falou agora sobre cruzar, né? Cruzar essas informações, e antes a gente falou de ferramentas de análise, e eu me lembrei agora de uma conversa que eu estava tendo com a juíza, e ela me disse que quando recebeu aqueles dados lá, os 5 arquivos que o banco transmitiu, ela assustou, porque ela falou, como é que eu vou analisar isso aqui, né? Como é que eu vou... E aí onde entra a tecnologia. Por isso que a gente tem esse viés tecnológico de que você precisa cruzar aqueles dados. Não é simplesmente recebê-los, eu sempre comento isso. Obter dados é um primeiro passo. Tratar esses dados, fazer com que esses dados se transformem em informação útil é um segundo passo. E aí, novamente, entra a parte do advogado que vai precisar entender a parte legal, ou seja, nós falamos aqui da Carta Circular 3454, nós temos a IN 03 do CNJ que determina aos juízes, no caso de investigação, que respeite, né, que atenda naquele layout, que determine que seja transmitido naquele layout. E nós temos a parte da obtenção dos dados, que nós falamos também, que o advogado vai precisar solicitar esse layout, e vem essa terceira, que é a parte de analisar, buscar informações ali. E por que o advogado vai buscar essas informações? Justamente para dar o poder de convencimento, para que o juiz entenda que, olha, excelência, em um caso normal, um caso comum, no momento em que houve a sentença e que houve a execução, aquela pessoa já deveria ter pago. Se ela não pagou, ela está tentando blindar esse patrimônio de alguma forma. Então ela não blinda apenas o dinheiro que está no banco, ela blinda também seus ativos, blinda também os seus bens, móveis e imóveis, e é onde a gente vê que todo esse processo que nós estamos falando de blindagem envolve dinheiro. Se envolve dinheiro, envolve movimentação bancária. Se envolve movimentação bancária, vai estar no Simba. E se está no Simba, você vai ter origem e destino. Então perceba que o ciclo fecha quando você começa uma análise de forma correta, o trabalho de forma correta. Sobre essa questão, eu queria já emendar aqui essa pergunta, que é para você o seguinte: não dá para falar tudo, porque é muita coisa, mas como seria, por exemplo, esse acesso do advogado? Como o advogado acessaria esses dados via judicial? Pergunta boa, né? Vamos inserir aí os advogados numa categoria de usuários indiretos do Simba. Quais são os usuários diretos do Simba? O Simba está instalado em mais de 100 órgãos no país, né? Atualmente, acho que são 105 órgãos que utilizam o Simba. Quem são esses usuários, né? Bom, na sua maioria, a gente vai ter ali delegados de polícia, promotores de justiça, procuradores da República, que são polícia e Ministério Público, né? Que é o maior usuário. Mas também temos o Simba instalado na Advocacia Pública, na AGU, né? Sim. Então, advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional utilizam o Simba. Justiça eleitoral, justiça trabalhista, né? Os magistrados, os servidores da justiça também acessam e operam o Simba. Então, o Simba, eu acho que ele alcança... E só lembrando, as secretarias de Fazenda, né? Também passaram a ter acesso agora. Então, auditores fiscais, auditores fiscais, os fiscos aí estaduais utilizam o Simba. Órgãos de controle, a gente tem o Simba instalado na CGU,
em tribunais de contas. Então, assim, a gente nota que qualquer um que precisa analisar a informação bancária pode se utilizar do Simba. Esses são os diretos que você comentou, né? Isso, são Usuários diretos. os usuários diretos que têm o Simba instalado nos seus respectivos órgãos. O advogado, ele necessita e depende do juiz ou do servidor do servidor judiciário, né? Para que ele receba, para que ele tenha acesso à informação bancária. Ele não tem um Simba instalado. Então, ele pede em juízo o afastamento do sigilo bancário dentro do seu caso concreto, e aí, uma vez o juiz deferindo e recebendo esses dados bancários, ele disponibiliza esses dados nos autos, seja em forma de dado bruto, dado original, ou seja em forma de relatórios que o próprio Simba gera. E aí o advogado precisa manusear essas informações. E aí, no ponto que eu queria ouvir a sua opinião, eu acho que você há de concordar comigo que o advogado, assim como outros operadores, tem totais condições de fazer uma análise financeira e uma análise bancária, né, a partir de conhecimento, de informação e de utilização de ferramentas que cruzem, né, essas informações bancárias. Então, você concorda que o advogado ele é capaz de, com um pouco de capacitação, um pouco de informação, ele consiga fazer uma análise bancária, mesmo não tendo ali uma formação, digamos, Sim. ligada à área financeira? Eu acredito sim, Álvaro. Eu acredito que é aquilo que a gente tinha comentado. Você vai receber dados estruturados. Então, nós temos muitos advogados aí que dominam planilha de Excel. Então, e não precisa ser planilha, algo avançado, tão avançado. Você saber fazer cruzamentos de dados, fazer filtros, tabelas dinâmicas, ou você ter uma ferramenta, como eu comentei algumas aqui, para poder fazer análise. Mas o mais importante que tem é, você precisa saber o que está procurando, para depois você partir para análise. Então, sempre, quando eu estou dando aula na faculdade, meus alunos, ou em algum treinamento, coisa do gênero, eu falo para eles, na área de perícia, por exemplo, eu digo para eles, primeiro você tem que fazer um planejamento. Então, para fazer qualquer planejamento, você precisa saber onde você quer chegar. Eu estou em determinado ponto, eu quero chegar aqui. A partir do momento que você definiu isso, você começa a obter os dados. Obtendo os dados, aí, claro, você vai ter aqueles que eu não gosto, muita gente pensa, né? Ah, eu sou advogado, eu não quero mexer com números. Eu posso contratar alguém para poder me ajudar na análise? Posso. Uma vez tendo os dados, que esse é o divisor de águas. Eu estou repetindo várias vezes aqui a questão do dado estruturado, porque esse é o divisor de águas. É você conseguir os dados de forma organizada, tabulado, porque a partir dali você pode contratar alguém de TI para poder te ajudar a fazer o desenvolvimento, se você não gosta. Mas eu conheço vários advogados que dominam Excel, Access, que dominam Power BI, que gostam de fazer esse tipo de análise. Agora, você só analisa algo se você sabe o que está buscando. E aí, complementando, sabendo o que se procura, você vai saber pedir, você vai saber Perfeito. fundamentar o pedido, vai ter condições de explicar. Eu acho assim, o advogado ele precisa até explicar para o juiz o que ele quer, como ele quer e por que ele quer. Concordo. Eu diria que até tem que dar uma aula para o Concordo. juiz para não correr risco de indeferimentos, né? Então ele precisa mais um motivo para ele conhecer sobre layout de Simba, sobre o Simba, sobre análise financeira, sobre análise bancária, porque ele precisa explicar ao juiz, ele precisa convencer o juiz, e nada melhor do que convencer do que você ter ali conhecimento suficiente para poder explicar, dar uma aula acerca ali do afastamento de sigilo bancário e análise de sigilo bancário. Inclusive, Álvaro, eu vi uma decisão de um juiz que ele dizia o seguinte, olha, eu nego, e aí para negar ele disse o seguinte, o volume de dados que é recebido é muito grande, e eu não tenho pessoal aqui na secretaria do tribunal para fazer esse tipo de análise. Mas qual é a percepção que tem? Que se você, por exemplo, imagina que você está fazendo uma execução de um ano calendário ali, 2022, por exemplo, tá? Você vai ficar pedindo, isso dando uma dica aí, né, para os advogados, para os operadores do direito, você sabendo o que está buscando, normalmente, você não precisa pedir uma quebra de sigilo, por exemplo, de um período muito grande. Você pode pedir um período menor, porque se você pede um período menor, você vai já dizer para o juiz, excelência, o pedido se limita aos meses tais, ao período tal, porque foi nesse período que nós identificamos uma possível transferência de recursos. É, né? O que a gente chama de foco da investigação, né? O foco da análise, né? Eu vejo que advogados eles se limitam a pesquisas, né? Pesquisas patrimoniais. E aí você poderia até explicar para o público aqui
a diferença entre uma pesquisa patrimonial e análise patrimonial. Bom, a pesquisa patrimonial, basicamente, você vai usar ali aquelas ferramentas que sejam fontes abertas, né, as bases de dados abertas ou fechadas. As bases fechadas, você vai requerer ao juiz que pesquise. Então, o juiz vai pesquisar se o executado tem um veículo, você vai pesquisar se ele tem um imóvel e vai constatar. Então, a pesquisa ela é uma constatação de que aquilo existe. Porém, em algum momento, aquilo pode ter sido transferido para uma terceira pessoa. Em algum momento, aquele bem, ele pode não estar, digamos assim, efetivamente registrado em nome da pessoa que está sendo executada, pode estar em uma empresa. Então, quando você faz a análise patrimonial como um todo, você busca informações, por exemplo, de cadeias de posse ou de propriedade daquele bem. Então, imagina, uma determinada pessoa tinha um apartamento em 2022, em 2023, como ela perdeu a ação, estava sendo executada, aquele apartamento, de repente, ele é vendido por um valor muito inferior ao mercado. Se eu faço simplesmente uma pesquisa patrimonial em 2023, eu não vou enxergar aquele bem no nome do executado, porque ele já foi transferido. Ele vai estar no nome de um terceiro. Mas se eu analiso toda a sequência de propriedade ou de posse, seja através das escrituras, seja através de procurações, eu começo a fazer aquela análise para poder chegar em determinado momento e explicar para excelência, olha só, esse bem aqui é uma possível fraude, né? Possivelmente estamos diante de uma fraude à execução. Isso acontece com o veículo, acontece com o imóvel, acontece com o dinheiro. Eu posso simplesmente tirar da conta da empresa ou da minha conta que estou sendo executado, colocar numa conta de um terceiro e passar a movimentar aquela conta por meio de procuração. Então percebeu, se eu pesquiso, simplesmente vou lá peço o bloqueio de bem judicial. O juiz vai lá bloquear, não encontra dinheiro. O juiz tenta bloquear, não encontra dinheiro. Ora, como essa pessoa está vivendo? Como ela paga o cartão de crédito? Como ela... E a pessoa vive ostentando. E vive ostentando. Então, quer dizer, a análise patrimonial ela é muito mais ampla do que a pesquisa patrimonial. A pesquisa é, existe ou não existe? A análise é, se não existe, por que não existe? Já existiu antes? O que aconteceu com isso? Quem está movimentando? Então, o universo da análise é muito maior. Eu vejo que a análise, ela que pode definir o sucesso da sua execução. Perfeitamente. Né? Muitas vezes pesquisas básicas, pesquisas simples não retornam resultado satisfatório ali ao exequente, e aí acaba por frustrar a execução. E aí o sistema acaba entrando em descrédito, né? Do famoso que você falou, ganha, mas não leva. E essa análise permite, porque para algum lugar o recurso foi. Para algum lugar, está em algum lugar esse dinheiro, esse recurso, esse bem. Você tem, às vezes, empresas que estão sendo executadas e que, no quadro societário dessa empresa, você tem outras empresas ali que têm participação, por exemplo. E nessa empresa que tem participação, você tem essas mesmas pessoas, às vezes, sendo sócios dela. Então, em algum momento, você pode pegar aqueles bens que estão nessa empresa aqui, fazer a transferência para a empresa que não está sendo executada, mas perceba que ela faz parte de um grupo. E a grande questão hoje de você fazer uma análise, trazendo a minha experiência de investigação para essa área civil, é você identificar grupos econômicos. Então, se você se limita a pedir ao juiz, excelência, bloqueie o dinheiro na conta dessa empresa. O juiz vai pesquisar, vai tentar bloquear e não vai conseguir. Mesmo depois você pode explicar melhor essa questão de fazer o robozinho lá, né? De fazer a teimosinha. Às vezes, muita gente até nisso se perde, porque a teimosinha ela não é algo assim também tão automático, 100%, né? Aí, pessoal, eu não consegui achar o dinheiro. Peraí, mas você já viu se essa empresa faz parte de algum grupo econômico, de um conglomerado de empresas? Se ela faz, quem são os seus sócios? Quais são os sócios em comum? Então você começa a mapear tudo isso, fazer a vinculação, e aí pode entrar naquela questão onde aí a questão mais do direito, né? E compete ao advogado convencer o juiz de que aquilo pode ser feito. Ah, mas quem teve está sendo executado é a empresa A, não é a empresa B. Aí nós entramos em questões de desconsideração de personalidade jurídica, desconsideração reversa de personalidade jurídica, mas aí já é a fundamentação do advogado para convencer, né? O patrimônio, o bem, é possível localizar. Convencer o juiz,
Aí você vai aplicar seu poder de convencimento, seu poder de aplicação da lei, né? Uma outra importante técnica de análise é o cruzamento também do sigilo bancário com sigilo fiscal, Perfeito. né? E aí, Luiz, o universo de informações financeiras é muito grande, né? Informações que podem auxiliar na análise, né, como um todo. Então, no Simba hoje a gente tem as contas bancárias, a gente tem os dados também de corretoras e distribuidoras de valores, né? Tem até extratos dos investimentos dos investigados. E além disso, você cruza essas informações que estão no Simba também com informações fiscais, né? Até que ponto esse cruzamento, informação bancária com informação fiscal, pode auxiliar numa análise, numa investigação? Isso para a gente é fundamental, Álvaro, porque o que acontece? Nós temos que trabalhar da seguinte maneira. As pessoas que querem ocultar recursos, né, ocultar dinheiro, ocultar patrimônio, essas pessoas elas têm obrigações que elas têm que apresentar. Então, por exemplo, eu sou obrigado a apresentar minha declaração do imposto de renda pessoa física, atendendo lá aquele limite de até 40 mil, etc. Mas existem grandes declarações, grandes informações que estão com a Receita Federal ou com a Secretaria de Fazenda dos estados ou dos municípios, que não são declarações que eu ou minha empresa fazem, mas são declarações de terceiros. Então, quando você tenta ocultar daqui, mas imagina que eu estou sendo executado e não tenho dinheiro na conta, mas pago uma fatura de cartão de 15 mil por mês. Ora, eu posso omitir isso da Secretaria de Fazenda, da Receita Federal, só que as operadoras de cartão de crédito, elas vão informar isso obrigatoriamente para a Receita Federal por meio de uma declaração chamada DECRED. Se eu faço uma transação imobiliária, eu tenho a DOI e a DIMOB, então o cartório e as empresas que fizeram a intermediação do negócio, as imobiliárias, vão ter que informar para a Receita Federal esses dados. Tem outras informações, como, por exemplo, se você não tem o afastamento do sigilo bancário ainda, mas do ponto de vista fiscal, existe a DIMOF, que era até 2016, que é uma declaração de movimentação financeira, que os bancos encaminhavam para a Receita Federal de forma consolidada. A partir daí, a partir de 2016 mudou, agora tem a E-Financeira. Então, dentro falando da E-Financeira, você tem um sistema chamado SPED, onde existem inúmeras declarações que as empresas precisam mandar. Então, perceba, é um universo muito grande de possibilidade de dados de análise fiscal, de declarações fiscais que podem ser obtidos. Ok. Aí você me pergunta, e como eu faço esse cruzamento? Ora, se você tem aqui uma declaração do imposto de renda da pessoa física, ou que foi enviado pela empresa, por exemplo, a DIRF, né? Foi enviado pela empresa ou pela pessoa física, no caso da declaração do anual, né? De ajuste anual. Você pega aquela declaração e verifica. Ela tinha um patrimônio em 2021, por exemplo, de 1,5 milhão. No ano seguinte, esse patrimônio ele é de 100 mil, ou não existe. Ora, para onde foi esse patrimônio? Ele foi doado? Então você vai ver lá, muitas vezes, já houve situações em que aquela pessoa estava para ser executada, ela começou a fazer doações. Só que essas doações, nós sabemos que elas são simuladas. E aí, se essa pessoa está fazendo doação e ela não é simulada, você vai ter que ter um pagamento, por exemplo, do imposto estadual, ITCMD. Né? Então, quer dizer, sabendo fazer análise, você sabe como pedir diversas informações que eu, particularmente, já atuei em alguns processos na área civil, você não enxerga esse tipo de pedido. Por quê? Aquilo que você comentou. Muitas vezes, nossos colegas advogados, eles estão limitados à pesquisa básica. Não avançam porque precisam ter conhecimento das informações. Então, se você cruza ali o financeiro, perceba, eu tenho os extratos bancários e eu não tenho uma movimentação, mas eu tenho um aumento ou uma diminuição do patrimônio, aquele patrimônio ele tem que ter tido uma transação financeira. Então você consegue cruzar esses dados. Você tocou num ponto aí referente a omissões, né? Eu vejo que para que você consiga fazer esse
cruzamento, essas comparações, essas análises, você precisa ter a informação completa Completa. e com qualidade, né? Uma informação sem sujeira, vamos dizer assim, uma informação qualificada, completa e com qualidade. E o Simba te ajuda nesse ponto em relação ao universo bancário, na completude das informações. Por exemplo, como é que eu vou saber se todas as contas do meu processo foram enviadas pelos bancos? Como é que eu vou saber se os bancos transmitiram todos os cadastros, todos os extratos? O banco pode omitir uma conta ou outra, pode deixar de enviar uma movimentação expressiva. O Simba te ajuda porque o Simba ele faz uma conciliação, né? O Simba ele recebe o CCS, ele carrega o CCS para aqueles investigados e faz um batimento com o que está no CCS e com o que veio do banco. De forma que, se o banco não enviar todas as contas existentes no cadastro de cliente do sistema financeiro, o CCS, o Simba vai cobrar do banco essa conta, né? Entrou em mora, o Simba automaticamente faz essa conciliação, esse monitoramento e cobra automaticamente do banco. De forma que você tenha certeza que você está lidando ali, está cruzando, está analisando as informações de forma completa, né? Isso é importante, contas, né? Antigamente a gente ficava cego. A gente analisava o que vinha, né? A gente não sabia se todas as contas para aqueles investigados estavam ali naquele processo, naquele volume de informação, né? Isso aí ajuda bastante. Você já lidou com essa dificuldade de banco ter omitido determinada conta, ter omitido para um investigado específico? Dentro do processo de investigação, isso já ocorreu, né? Do banco não transmitir. E aí, o que acontece? Você fica, como você disse, né? A gente está esperando receber 10 contas. Com base no CCS, eu espero receber 10 contas. Mas um banco específico não transmite. E aí você cobra do banco. Fala, banco, olha só, você não transmitiu essa informação. E aí, quando você recebe, verifica que era uma das contas que mais tinha movimentação. Pode ter sido coincidência, pode não ter sido, mas o ponto central que você tocou é, se não existisse o CCS, se não existisse o Simba, como eu saberia que aquele banco tinha omitido as contas? Qual o universo de contas? Qual o universo de contas, né? Então eu poderia ter analisado várias contas de vários bancos e aquela mais importante ficou de fora. Então até isso é importante de ressaltar, tá? De que você fala assim, inclusive o advogado chegar para o seu cliente e falar assim, olha, fizemos de tudo, fomos até as contas bancárias, nós fizemos a investigação patrimonial, análise patrimonial, não localizamos. E não fica aquela sensação de você chegar e falar assim, meu processo não deu certo, digamos assim, né? Não chegamos, não levamos, porque não existe patrimônio. Mas será que não existe? Você fica com aquela sensação de que poderia ter feito mais. Então acho que é nesse caminho que revolucionou o Simba. E trazendo agora para essa área civil, trabalhista, né, do direito, tá, a meu ver, foi um divisor de águas na investigação criminal e será também uma divisão, está sendo, né, um divisor de águas nessa execução na área civil, na área trabalhista. Resta agora aos operadores do direito, aos advogados, aos juízes entenderem, saírem um pouco daquele mundo de que não, o Simba é somente para a área criminal. Eu acho que isso aí já caiu, já tem várias decisões onde o Simba, eu não vou pedir pelo Simba porque tem muitos dados para analisar. Não, nós temos ferramentas que conseguem fazer esse tipo de análise. Temos filtros no Simba, né, para poder fazer. Eu não vou fazer porque também eu não tenho pessoal suficiente. Então, quer dizer, são algumas barreiras que precisam ser vencidas para que funcione. E perceba, nós estamos falando aqui de algo que não é para beneficiar o advogado. A gente não está falando isso. Não é para beneficiar o cliente, não é para beneficiar a justiça. É para beneficiar a sociedade como um todo. É para que as pessoas tenham essa certeza de que a justiça funciona. Porque se nós pegarmos os índices de execuções em diversas instâncias, né, seja na área civil, família, né, envolvendo família, patrimônio, ou na área trabalhista, o índice é muito pequeno. Então, eu não tenho agora, claro, os dados estatísticos aqui para dizer o índice de execução, de efetividade, de eficiência na execução, mas o que nós sabemos, quem não conhece aí um vizinho que às vezes ganhou algo na justiça, né, e não conseguiu executar,
Eu mesmo, claro, eu não vou citar o nome da empresa aqui uma certa vez, né? Aí isso no passado, depois prescreveu, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para passar, mas uma certa época você tentava executar um determinado valor ali e não achava nada. Por quê? Isso lá em 2009, 2010, né? Nós estamos falando agora em 2023, então 14 anos depois, nós temos uma ferramenta e nós temos técnicas, metodologias que fazem com que isso seja mais efetivo. Infelizmente ainda há objeções jurídicas, né? Por conta da legislação, temos aí a Lei Complementar 105/2001, que regulamenta o sigilo bancário, e temos a jurisprudência, né? E temos também objeções operacionais, né? Mas eu creio que já avançamos bastante. A jurisprudência está reconhecendo a importância, né, do afastamento do sigilo bancário. Então a gente vê uma mudança aí de paradigma, né? Você tocou no ponto também sobre o contato com os bancos. E aí eu vou aproveitar esse tema de entrar em contato com o banco para pedir uma complementação da informação, um documento de suporte de alguma transação, né? Pedir uma identificação específica de origem e destino. Aí eu já vou dar uma dica aí para o nosso público, né? Todos os bancos, os grandes, médios bancos, conhecem o Simba, atendem na metodologia do Simba. Então, já está pacificado, sedimentado bastante de forma eficaz aí a aplicação do Simba. Então, todos os grandes bancos conhecem e atendem no padrão Simba. Então, quando você necessitar entrar em contato com algum banco, a minha dica é: entre sempre em contato com o setor responsável pelo atendimento no banco no padrão Simba. Não vá solicitar um documento ou informação numa agência bancária, por exemplo, tá? Por quê? Primeiro, a agência bancária não conhece, o gerente não vai conhecer a metodologia Simba, né? E também pode haver ali um certo envolvimento do gerente da agência com o seu cliente, né? Então não é uma boa prática essa comunicação com o banco numa agência, numa filial, numa superintendência. É sempre importante entrar em contato com o setor central no banco que atende no padrão Simba. E todos esses bancos, que eu falei, grandes e médios bancos, eles têm um e-mail de atendimento padrão Simba, que é simba@banco.com.br, né? Então, quem está no Simba? Quem atende no padrão Simba? Quem está no CCS? Os bancos, cooperativas de crédito estão no Simba. Instituições de pagamento estão no Simba, estão no CCS. Tá? Corretoras e distribuidores de valores estão no CCS, estão no Simba. Então, você precisa saber como pedir, mas também precisa saber a quem demandar em caso de necessidade de ir ao banco para solicitar alguma informação, né? Excelente essa dica, Alvo. Excelente. E isso vale para todos os aspectos. Por exemplo, não só em relação a Simba, eu não vou pedir isso aqui para a agência do cliente e tal. E também, se a gente for pensar na análise financeira, né, que a gente pensa na análise bancária, vamos pensar na financeira também. Muitas vezes a pessoa está lá, eu quero saber se um determinado executado, uma determinada pessoa, ela tem, por exemplo, né, algum produto que seja supervisionado pela CVM, pela SUSEP, né, por outras questões. Você precisa conhecer legalmente a quem dirigir esse ofício. Então, quer dizer, você requer ao juiz, por exemplo, né, dentro de uma petição, excelência, por meio, né, todo aquele procedimento que o advogado precisa fazer, requer que seja encaminhado ofício à SUSEP para tal coisa. Tá, mas a SUSEP onde? Que local da SUSEP? Exatamente. Que local da CVM? Que local da Bovespa, por exemplo? Exatamente. Deve-se evitar... Da B3, aliás, né? B3 hoje. Deve-se evitar pedidos genéricos. Sim. E pedidos também para lugares errados, né? Então você tem que pedir de forma bem específica o que você quer, o que você precisa e também saber direcionar a quem de direito. Não adianta ficar enviando ofício à presidência do banco, à presidência da autarquia, porque até chegar em quem atende vai demorar muito, né? Então realmente a gente precisa saber a quem pedir, como pedir. Mas tudo isso, né, a gente hoje, nosso tema principal é a parte do Simba, acho que a gente conseguiu conduzir de forma bem tranquila aqui.
Acho que quem ainda não tinha conhecimento a respeito do Simba, ou quem tinha pouco conhecimento, até porque tem muita gente falando sobre Simba hoje, e com todo respeito a todas as pessoas que falam sobre Simba, mas falam de uma forma bastante superficial, né? Então a gente consegue trazer para cá nossa experiência com o Simba, não só desde sua regulamentação, mas assim de utilização do Simba, e trazer essa contribuição, seja para os advogados, para os juízes, para os auditores da Receita, que atuam em diversos processos e que necessitam de informação bancária, mas deixar claro que quando a gente fala de investigação patrimonial, análise bancária, isso vai muito além, né? Então tem um universo muito grande e a gente espera que todos que estejam acompanhando aí, seguindo o nosso canal, possa continuar participando, inclusive mandando mensagem. A gente tem aqui nosso Instagram, @momento do sigilo bancário, @Luiz Rodrigues LFR, canais no YouTube também, a gente pode disponibilizar, né? Professor Luiz Fernando tá lá no YouTube. Então, pedimos que vocês, né, que acompanharam, que gostaram, curtam aí nossas redes sociais. A gente fica à disposição para os esclarecimentos, para debates. Esse é um assunto que a gente é apaixonado, né? Exatamente. Então a gente quer receber aí dúvidas, perguntas, a gente fica à disposição, seja via direct, por e-mail, de qualquer forma. O importante é que a gente tentar enriquecer esse debate. A gente está à disposição, é um assunto para a gente fascinante, a gente é apaixonado, então a gente fica à disposição de todos para esclarecer o que for preciso. É isso. Muito obrigado, Álvaro. Foi um prazer debater com você nesse assunto. Meu. E a gente volta Até uma próxima, com o próximo tema. Obrigado. Até mais.